Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura francesa, como foi prometido. Vamos falar de literatura século XX, 1940, 1938, 1942 até 1950, que é a época do Albert Camus e Jean-Paul Sartre, né, dois escritores romancistas e filósofos, né, pensadores da condição humana, ambos humanistas, né? Então, ou seja, o ser humano mais importante, então, o humanismo, né, que é uma corrente filosófica que vem desde o final da Idade Média, que na Idade Média você tinha o teocentrismo, né, teocentrismo. E aqui você tem o humanismo, ou seja, finalmente o ser humano na história. Bem, a ordem de publicação é 3842 e tem edição baseada, né, essa edição baseada na edição de 57, né, da Gallimard. Eu li primeiro, 20 anos atrás, esse, né? Estou relendo agora, né? A releitura. 20 anos, li primeiro esse, depois esse, umas duas vezes, né? Então vamos mudar a ordem de publicação, vamos da minha leitura, né? Da minha leitura, e até porque este livro aprofunda as questões deste livro. Aqui no estrangeiro, né? O estranho, o homem que é estrangeiro na sua própria terra, que é também a condição do francês na Argélia, né? O Albert Camus é um argelino, né? Ou seja, nasceu na Argélia e é de cultura francesa, então ele é um franco-argelino. E o estrangeiro, que é o estranho também, né? Pode ser traduzido como estranho, é o senhor Meursault, que é um cidadão comum, um trabalhador comum, um burocrata comum, e vai contando as peripécias dele, narrando como ele vive, né? Sem muito refletir, seguindo o dia a dia, né? Então, assim, as aventuras dele são cruamente descritas, né? Aventuras do homem comum, assim como lá o do James Joyce tem o Sr. Bloom, né? O Leopoldo Bloom. Aqui é o homem que vive, né? Passa por vários dramas, assim, que para nós, né, normais, seriam dramas. Para ele são coisas da vida comum. E o Sr. Meursault, ele, né, narra aqui, por exemplo, o enterro da mãe, depois vai narrando quando ele conhece a atual companheira dele, como é que ele se envolve em casos que nem é da alçada dele, assim, casos de terceiros, né? Que ele é envolvido nessas peripécias e pede a opinião dele, ele comenta os vizinhos, né? E aí, de modo que ele vai sendo levado pelos acontecimentos sem qualquer reflexão, vai aceitando tudo de roldão, como se diz, vai seguindo, né? Deixa a vida me levar, como se diz, né? Deixa a vida me levar. Aí o senhor Meursault, ele se vê uma bela tarde de sol numa praia, né? Foi convidado por um amigo para passar lá, né? Passar uma temporada na praia, e aí de repente ele acaba desferindo alguns tiros num árabe, né? Lembrar que estamos no norte da África, na Argélia, em que lá as populações árabes, né? Os nômades, etc., que é os mouros, né? O pessoal, assim, os povos originários ali da África e que são colonizados pelos franceses desde o século XIX. E aí ele desfere, aí vai a segunda parte do livro, que aí ele vai sofrer as consequências disso, que agora a realidade bateu, né, como se diz, né? Porque agora ele cometeu um crime e ele vai ser julgado, e a segunda parte vai justamente descrever esse julgamento do Sr. Meursault. E o Sr. Meursault, então, vai ser julgado. Aí a questão é, quem pode julgar, né? Quem julga quem, né? Agora nós vamos ver no Crime e Castigo, do Raskolnikov, que está na nossa lista, né? Possivelmente no próximo mês, no início do mês, nós teremos a primeira parte do Crime e Castigo. Nós vamos falar justamente do problema do Raskolnikov, né? O crime e o castigo, quem julga, né? Então, enquanto o Raskolnikov ele planejou, né? Predestinou o crime, ou seja, ele planejou, premeditou, né? Fez todo um arcabouço filosófico para praticar o crime. Aqui o crime é uma coisa completamente gratuita, é o famoso ato gratuito, que o Sartre depois vai aprofundar, né? Ou seja, ele não tinha nenhum motivo para desferir os tiros lá no árabe e, no entanto, o fez, né? E aí ele é um cara tanto quanto insensível com a realidade, né? E ele é estrangeiro com relação à própria vida, então ele está estranho, está alienado em relação à própria vida. Então essa aqui é a existência do Sr. Meursault, e a segunda parte vai ser esse julgamento, né? As questões morais, as questões práticas, as questões jurídicas que envolvem, e aí ele vai pensar agora, o que eu fiz, né? Por que eu fazia isso? Por que as pessoas esperam? Quais são os comportamentos que as pessoas esperam, né, do cidadão? E ali ele está numa cultura estranha, né? Um sol quente, abrasador, e ele é um homem assim que começou a perceber, né, essas facetas que ele não tinha percebido antes, que ele estava vivendo, né? Lembrar que o Meursault é um homem que vive sem refletir
na vida, né? Ele está vivendo sem refletir na vida. E aí ele comete o crime, vai ser julgado, né? E aí vai ter a segunda parte em que ele vai pensar mais, porque vai ter essa voz da razão, vai ter a voz da fé, da crença, dos padres, né? O confessor. Ele vai ouvir as pessoas falando sobre ele, né? Interessante, a opinião que a pessoa tem. Os jurados chegam, cada um tem uma opinião, uns são a favor, outros são contra, outros são indiferentes à morte dele. Então ele vai analisando assim, o que as pessoas pensam dele, né? É aí que ele começa a refletir com a visão que o outro tem dele, né? E cada pessoa da vida dele, será que eu mereço ser condenado, né? Então quem que me condenaria? Então cada jurado, os vizinhos, né, os conhecidos, os amigos, todos vão julgar, vão chegar lá no tribunal, né? Imagina, um tribunal e você está sendo julgado. É a cena do processo do Kafka também, né? Quem julga quem? Quem pode julgar? Quem pode defender? Quem pode atacar, né? Então é essa questão é a segunda parte do livro, que vai ser justamente ele pensando sobre esse julgamento, né? Que vai decidir a vida dele, né? Ou seja, ele vai ser condenado, e aí nós temos as últimas palavras do homem condenado, né? Então toda a questão de a vida merece ser vivida é a questão do Camus, e quem pode julgar quem, né? São duas questões importantes da obra do Camus, que ele vai ter todo um trabalho filosófico de falar a vida merece ser vivida, né? Ou seja, o homem pode dispor da sua vida, pode abandonar a sua vida, e o homem pode viver sem pensar na própria vida, né? Ou seja, uma vida alienada. Muito bem, aí nós temos aqui um homem sem reflexão. Aqui depois nós temos um homem com excesso de reflexão, podemos dizer assim, né? É um homem que está vivendo a náusea da reflexão, porque aqui o Antoine Roquetin está numa cidade chamada Bouville, né, no sul da França, e ele está pesquisando a vida de um outro homem, que é o Marquês de Rolleban, e aí ele está pesquisando a vida desse cidadão, e aí analisando o século XIX, né, as intrigas políticas, toda aquela questão de um homem que não tem uma vida própria, ou seja, ele não é casado, não tem filhos, né, vive os dias na biblioteca, andando pelas ruas, observando os cidadãos de bem de Bouville. E aí o Antônio Roquetin vai sofrer essa náusea, essa crise existencial, que é o homem diante de si mesmo, o homem analisando-se viver. Então ele senta no café e fica analisando as sensações ao ver as pessoas no café. Então ele vai descrevendo o som, a orquestra, o jazz, as pessoas que entram e saem, os casais que entram e saem, né? Como as pessoas o observam, como ele observa as pessoas, como as pessoas andam na rua de domingo. Então é assim um excesso de descrição que nós só percebemos aqui no Camus na parte 2, né? Que aí ele passa a pensar mais de forma analisando o que viveu, né? Na parte 1 do Camus ele vive. O homem que vive, ele não analisa o que vive. Né? Aqui o Roquetin, né, ele está o tempo todo vivendo e refletindo sobre a vida. E ele fala assim, não farei literatura. Né? Ele não pretende fazer literatura, ele pretende apenas se analisar vivendo. Né? Então a náusea nasce justamente dele se perceber como uma coisa no meio de coisas, só que com a consciência de que ele é uma coisa no meio de coisas. Né? Então toda a diferença aqui que faz a questão da escolha, a questão da má-fé, a questão da alienação, né? Da crise existencial, que tudo isso são características do pensamento filosófico do existencialismo, que é da cultura francesa, aí depois da Primeira Guerra Mundial, né? Esse pensamento veio depois da crise, da tragédia da Primeira Guerra Mundial, e eles estão ali às portas da Segunda Guerra Mundial. Então imagina, eles estão entre guerras, né? Uma época do surrealismo, uma época do cubismo, do futurismo, né? São escolas que vêm justamente com esse drama da Primeira Guerra e vão ser jogados na Segunda Guerra Mundial, que vai ser bem pior, né? Então a Segunda Guerra foi bem pior do que a Primeira, justamente porque os acontecimentos foram se sucedendo e o homem comum não estava conseguindo acompanhar, né? Então aqui a vida, assim como o Meursault é levado pela vida, né, pelos acontecimentos que ele não escolheu, aqui o Roquetin, ele fica o tempo todo analisando as escolhas que ele poderia ter. Eu caso ou não caso, eu mudo essa cidade ou não, eu volto para Paris ou não. Então ele fica o tempo todo pensando nessa vida que ele poderia ter, né? E aí, no entanto, ele continua vivendo ali em Capacata, provinciana, cidade de Bouville, vendo os cidadãos andando nas tardes de domingo, entre a praia, né? E conhecendo os jardins públicos, e a questão da linguagem. Então, todas são questões que ele vai analisando. Ele vai na biblioteca, fica observando os leitores, aí descobre um autodidata. O cara fica lendo todas as enciclopédias, todos os livros na ordem alfabética, né? A, B, C, D, vai lendo, e assim ele vai absorvendo esse tanto de conhecimento sem nenhum sistema, né? Você vai absorvendo todas as informações, sai de ateísmo para cristianismo, e vai para dadaísmo, e vai para confucionismo, e ele vai absorvendo tudo isso,
sem nenhum critério, né? Nenhuma análise filosófica. Aí o Altidata seria isso, o humanismo aceita tudo, né? O humanismo abraça tudo, e tudo é humano, né? Tudo humano, então, né? Sou humano, tudo que é humano eu entendo, né? Então, essa ideia do Dostoiévski, né? Que é um dos pais do existencialismo, o que é humano me é estranho, né? Tudo que é humano. Então, o humanismo seria absorver toda essa cultura humana. E aí as relações que ele tem com os seres humanos são porque são seres humanos, né? Então, sem analisar, por exemplo, por que eles vivem daquele modo, né? As classes, as elites. Então, o senhor Roquetan, né? Andando nas praças, encontra lá a questão, e vai, inclusive tem um problema de as coisas têm nome, né? Quem deu nome para as coisas, né? As coisas são linguagem, né? A linguagem foi criada para domesticar as coisas, né? Então, ao descrever, por exemplo, trechos de livro, ele está lá lendo lá a Gianni Grandet, ele está lá no restaurante, sentou lá, começou a ler o Gianni Grandet, e aquela linguagem do livro, ele começa a achar que é artificial. Pô, a literatura é uma questão artificial sobre uma vida já artificial, porque a vida já é um teatro montado. E aí vem um cara e escreve um livro sobre teatro montado, em que tem lá uma fabulação, né? Então você fazendo uma narrativa de uma narrativa. Então ele começa a entediar-se até de escrever a história do Marquês de Rolebon, né? Ele começa a criticar o próprio fato de estar escrevendo. Por que eu vou ressuscitar esse cara lá do século XVIII, XIX, para escrever a biografia dele? Ele começa a achar sem sentido, inclusive, olha, eu vou falar sobre a minha vida. Qual que é o sentido da minha vida? A escrever sobre a vida de um cara que já morreu, né? Um diplomata lá, francês, que foi para a Rússia, que se envolveu em intrigas internacionais, né? Interessante que essa tá na moda desde lá o Nome da Rosa, né? Você tem uma narrativa em que você lê uma narrativa dentro da narrativa, né? Então, aqui acontece isso, você está acompanhando o senhor Roquetan, falando sobre o senhor Roquetan, escrevendo a vida de um marquês, etc., né? E aí a questão dos absurdos, né? Então ele entra lá numa praça para descansar e começa a analisar as árvores, a exuberância das árvores, né? O excesso da natureza. Por que existem as coisas, não é melhor não existirem, né? Então essa questão da contingência, né? As coisas poderiam ser diferentes. Por que a árvore é verde? Por que as raízes são marrons e afundam no solo, né? Será que eu vivo na terra como uma raiz? Né? Será que eu vivo na terra como uma planta? Eu sou uma planta que anda. Então ele começa a ter esses devaneios surrealistas, tem trechos aqui altamente surrealistas, né? Porque ele vai divagando sobre a existência, sobre a cosmologia do mundo, ou seja, a grande surto da náusea nele é ter consciência de que a consciência dele no mundo, né? E é mais uma consciência, e para os outros ele é uma coisa. Né? Ou seja, vendo de fora ele é uma pessoa no jardim olhando as plantas, mas ele é consciente de uma pessoa que está sentada no jardim vendo as plantas. E ele acha as plantas são excessivas assim como eu sou excessivo. O que eu estou fazendo aqui? Né? Então é essa questão, a náusea nasce disso. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou mais uma coisa vendo coisas que estão crescendo nesse planeta. E tudo existe, mas e se não existisse? E por que existe? E se tivesse o nada? Tanto que depois ele vai trabalhar, né, o ser e o nada, né? Questão existencialista, o ser e o nada. E a náusea é justamente essa questão da consciência, é uma questão de consciência mesmo, né? Ou seja, na verdade não é porque ele está ali no jardim ou que ele viu uma coisa mórbida, não, é porque a consciência de ser uma coisa, pensando, eu sou uma coisa, estou pensando que eu sou uma coisa. Né? É uma questão bem do Descartes, né? A questão penso, logo existo, e a existência precede a essência. Você é jogado no mundo, tem a sua existência, né? Lembrando que nós estamos falando de existencialismo, então você é jogado na existência, e depois é que você cria a sua essência, o seu sentido para a vida, você vai montando isso, claro que dado socialmente, né? Você faz algo do que fizeram de você, porque você tem todos os determinismos de classe, de linguagem, né? A linguagem está te prendendo a questão de classe, essa questão política, essa questão histórica, tudo isso limita a sua liberdade. Mas, como você sabe que até a não escolha é uma escolha, você está condenado a escolher. Então o homem está condenado à liberdade. Né? Então é basicamente um resumo filosófico, que é uma obra filosófica, porque acontece pouquíssima coisa realmente, assim, de fato, acontece pouquíssimo, né? Ele tem encontros e desencontros, pensa para viajar e não viaja, né? Fala que já viajou o mundo, né? Aqui, por exemplo, o editor que encontrou os cadernos do Sr. Roquetan fala que ele já deu a volta ao mundo, viajado pela Europa Central, África do Norte, Extremo Oriente, fixou-se em Bolville para concluir suas pesquisas sobre o Marquês de Rolebon. Então, ele viajou o mundo todo e morre de tédio, né? Viajou pelo mundo todo, ó que tédio, conheci todos os continentes, né? Então, esse é um homem entediado, um homem nauseado, e aquele homem que tem consciência demais, né? Que é o contrário do Meursault, que é o homem que tem consciência de menos. Depois que acontece tudo que ele vai pensar, né? E aqui não, aqui ele vai vivendo, escrevendo e pensando.
certo? Então fica a dica aqui, existencialismo francês, Albert Camus e Jean-Paul Sartre. E aguardem mais literatura francesa, como eu prometi, certo? Obrigado pela atenção e não deixem de compartilhar.